A gente viu uma discussão na política, a gente está vendo uma discussão na política nesse momento, que é quem vai ser o vice do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista que ele deu para um grupo de blogueiros amigos dele, ele disse que vai ser o general Braga Neto. E havia uma turma, principalmente no Centrão, querendo que ele escolhesse outro nome, quem sabe a da ministra da Agricultura, ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Uma unanimidade como ministra da Agricultura, não como vice, né? Como ministra da Agricultura, uma unanimidade, como política, como gestora, como líder, enfim. E aí ficou aquele negócio, puxa vida, ele foi de general Braga Neto, que de certa maneira é um perfil parecido com o dele, poderia ter ido de Tereza Cristina, um perfil diferente do dele, começa pelo fato de ser uma mulher, isso muda, isso dá um ar diferente para uma candidatura que conta com um apoio mais forte entre os homens do que entre as mulheres. Ontem, aliás, no Band Eleições, a gente falando com o Felipe Nunes da Quest, ele dizia, é claro a diferença. As mulheres, na sua maioria, não gostam do presidente Bolsonaro e os homens gostam do presidente Bolsonaro. Então, talvez colocando a ministra Tereza Cristina, chamo ministra porque uma vez ministro, sempre ministro, por que não, né? Será que isso não agregaria e tal? Bom, e aí eu fiquei pensando sobre escolhas, né? Eu fiquei pensando sobre como é complexo fazer escolhas e sobre como a gente acaba colocando um peso muito grande numa determinada escolha, partindo do princípio que aquela escolha pode ser decisiva. E muitas das escolhas que a gente faz na nossa vida, e eu quero falar da política especificamente, mas só trazendo um pouco para a nossa vida, fica parecendo que a gente está diante de um dilema que é ou acertar ou errar, e se a gente não tomar a decisão certa, terá tomado uma decisão errada. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E na política também não é muito diferente. Claro que o presidente Jair Bolsonaro, ao escolher o Braga Neto, ele está adotando um determinado caminho, né? E a escolha desse caminho elimina a escolha de outros caminhos. Assim como o ex-presidente Lula, ao escolher o Geraldo Alckmin, tomou uma decisão que seria diferente, por exemplo, se ele escolhesse como vice o Randolph, né? O senador, ou será Guilherme Boulos, né? Seria um outro caminho que ele tomaria. Isso colocaria o Lula, em vez de na posição de líder das pesquisas, com mais de 40%, em segundo lugar, com 26%, 23%, será? Ou será que com 52%? Não dá para a gente saber. Não dá para a gente saber. Mas a escolha que o ex-presidente Lula fez pelo Geraldo Alckmin exclui outras escolhas. Então, o presidente Bolsonaro, ao escolher o Braga Neto, ele disse, olha, eu não vou de Tereza Cristina, essa porta eu vou fechar e vou tentar abrir outras portas com a escolha do general. E, num processo eleitoral como esse, nenhuma das escolhas é decisiva. Porque nenhuma escolha tem o peso de produzir no eleitorado um impacto tão grande que seja a diferença entre vencer e perder, a não ser quando a gente vê um descuido, um desleixo, um movimento completamente ensandecido, né? Uma declaração estapafúrdia, e vamos usar a palavra estapafúrdia na sua plenitude, né? Algo que é praticamente inadministrável. Imagine se o Arthur Duval fosse candidato a presidente da República, tivesse bem nas pesquisas e vazasse aquele áudio dele falando as barbaridades que ele falou sobre as mulheres ucranianas. Seria suficiente para liquidar a candidatura dele. Ou, se você tem um outro candidato e de repente vaza uma informação, surge uma informação de que ele tem dinheiro na Suíça, né, fruto de corrupção e propina. Isso pode ser devastador. Ao mesmo tempo, uma informação de que um candidato se meteu em corrupção
mas já foi condenado por isso. Quer dizer, quando falavam do Paulo Maluf e acusavam o Paulo Maluf de corrupção, aquilo não mudava muito na vida dele, porque aquilo já fazia parte do imaginário das pessoas. Então já não gerava uma condenação moral, porque aquilo, mas isso é o Maluf mesmo, então tudo bem. Então tem deputados, tem senadores, tem políticos, que se você acusar de fazer algo que todo mundo imagina que ele faz, isso não muda. Agora, se você acusar alguém que ninguém imaginava que fazia algo, aquilo pode ser decisivo. Então, ao escolher o general Braga Neto, é óbvio que o presidente Bolsonaro fez uma escolha, mas será que a escolha do nome do vice pode ser decisiva a ponto de, na cabeça do Centrão, pô, isso aqui tirou uma certa elasticidade junto ao eleitorado? Vai depender de como o eleitorado vai receber isso, né? Porque é de percepção que vivem os candidatos. É a percepção do movimento, não é o movimento em si. É a imagem projetada daquilo que fez e não aquilo que fez propriamente. O presidente Bolsonaro, ele hoje conquistou, não por virtude, mas pela repetição, o direito de falar coisas, pelos absurdos que já disse, que outro candidato ou um outro candidato não pode falar. O mesmo vale para o Lula. Ele já disse coisas que se um outro candidato disser pode ser destruidor, mas ele já falou certas coisas do jeito dele e que são toleráveis. Ah, não, isso é coisa do Lula. Não, isso aqui é coisa do Bolsonaro. Então essa escolha que ele fez pode contribuir para a candidatura dele, pode atrapalhar a candidatura dele, mas nunca vai ter um peso tão grande, porque é o conjunto de tudo aquilo que o candidato faz ao longo da campanha que vai pesando. Não tem, a não ser, como eu falei no exemplo de uma declaração ou de um vazamento, é o estilo desse do Arthur Duval. Tirando isso, as coisas pesam muito pouco. O vice pesa um pouquinho, a escolha de uma palavra num discurso pesa um pouquinho, a participação no debate pesa um pouco, o horário eleitoral pesa um pouco, tudo vai pesando um pouco. E é deste pouquinho e de movimentos, como são todos candidatos, né? Os dois candidatos são altamente competitivos, e você tem o erro é na margem, né? Quem gosta de jogar tênis, eu gosto de jogar tênis. Aliás, num dos momentos do Faustão, os meus filhos mostraram uma raquete que eu, sacando, eu quebrei, Fábio. Sacando, não é que eu joguei no chão, não. Ela pegou a gente chama de madeira até hoje, mas na estrutura da raquete, e implodiu a raquete, porque as cordas puxam a estrutura para dentro, né, pela tração, e a raquete implodiu. E aí eu falei, não acredito que eu fiz isso. E eu emoldurei aquela raquete e eles mostraram no ar, né? Quem gosta de jogar tênis e vê o tênis competitivo nesse padrão, torneio de Wimbledon, torneio de Roland Garros, agora está rolando o Wimbledon, o erro, eles jogam tão na linha que a bola dentro ou bola fora é uma questão de 1 centímetro ou 2. Com os políticos é a mesma coisa, eles operam num grau de eficiência, e, enfim, qualquer coisinha pode tirar um pontinho aqui e um pontinho ali. Então essas escolhas todas que a gente está vendo, nenhuma delas tem o peso que parece ter quando a gente lê o noticiário. Então o Centrão acha que a escolha do general Braga Neto foi um erro impressionante, deveriam ter ido de Tereza Cristina. Pode ser, mas não é razoável imaginar que o presidente Bolsonaro perderá as eleições por causa disso, né? E nem é razoável imaginar que ele ganharia se colocasse a Tereza Cristina. Do contrário, a Tereza Cristina deveria ser a candidata, né? E nunca o Bolsonaro. Não é assim que as coisas funcionam na política. E a experiência da observação política, e o Fernando Schiller, nosso analista, cientista político, e todos os outros com quem a gente conversa e coloca aqui para conversar com a gente mostram, e a experiência mostra que é sempre um conjunto de providências, né? Com raras exceções. Fernando Henrique estabilizou a economia, levou à eleição de 1994, né? Aquilo é um momento muito raro de acontecer, né? Do nada, assim. Em geral,
você tem o resultado de uma conquista de tempos. Quer dizer, o Lula foi candidato em 1989 pela primeira vez, só conseguiu ser presidente em 2002. É difícil, demorou para a sociedade falar, tá bom, eu vou com esse camarada. E mesmo assim ele precisou fazer a tal carta ao povo brasileiro, um conjunto de medidas. Ele errou em 89, fez um discurso em 94, fez um discurso em 98, só em 2002 é que as pessoas pararam e falaram, não, agora nós vamos de Lula, né? E aí fizeram esse movimento. 2018, alguns veem a candidatura Bolsonaro como algo meteórico, né? Mas, na verdade, quando você vai ver, tá ele desde 2013 ali tentando e fazendo seu discurso aos pouquinhos, tanto que ele conseguiu fazer uma campanha sem dinheiro e sem tempo na televisão. Quando a gente sabe que tempo na televisão é importante, quando a gente sabe que dinheiro é importante, tanto é que os políticos brigam por isso. Então, eu só queria ponderar que decisões tomadas como essa escolha que o presidente fez agora do Braga Neto, ele pode ter acertado mais do que errado, pode ter errado mais do que acertado, mas nenhuma dessas escolhas racionais da política, ela consegue ter o efeito de fazer a candidatura pular lá para o primeiro lugar com 40 e tantos %, ou seja lá o que for, e chegar na vitória do primeiro turno, ou simplesmente ser ultrapassado por um nanico daqueles, um Ciro desses, tal. Isso dificilmente vai acontecer por uma escolha feita. Então são escolhas que são feitas, cada uma tem um peso pequeno, o conjunto delas sim é que é muito forte.